qual é o tom da minha voz? Frequentemente recebo esse tipo de mensagem através aqui dos comentários do canal e também das redes sociais de Beca, qual é o tom da minha voz? Eu não sei qual é o meu timbre de voz. Essa é uma dúvida muito comum para quem canta na igreja, a necessidade de saber que tipo é a sua voz, né? Como que é a sua voz? Para isso, preparei nesse vídeo um teste rápido e também alguns esclarecimentos que vão mudar a sua forma de pensar e tirar essa preocupação das suas costas. Olá, excelentes! Beca Satriani aqui, sou preparadora vocal e cantora e ensino você aqui no canal a vencer a insegurança e cantar com excelência na igreja. Se é este o seu objetivo, então você precisa se inscrever no canal. Já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado e aí você não vai perder nada para cantar com excelência na igreja. Já deixa o seu like precioso, porque esse vídeo vai te ajudar demais. Antes da gente fazer o teste, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Não existe tom da minha voz. O que existe é classificação vocal. Então a gente precisa entender a diferença de classificação vocal e de timbre vocal. Por que não existe tom da voz, Beca? Porque nós que cantamos, a gente não canta um tom apenas. Nós cantamos várias tonalidades. Tem música que é no tom de dó, no tom de ré, no tom de mi, no tom de fá, no tom de sol, etc. E nós cantamos em várias tonalidades. Outra coisa que também não condiz com essa frase de qual é o tom da minha voz, é porque quando a gente está cantando, nós cantamos diferentes notas. Notas mais graves, a gente canta o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, lá, o si, a gente canta sustenidos, a gente canta várias notas. Sendo assim, não faz sentido a gente falar qual é o tom da minha voz, porque não tem um tom da sua voz. Existem várias tonalidades que você canta e várias notas que você canta. O que existe é um timbre e também uma classificação vocal. E é isso que eu quero que você compreenda aqui. Timbre de voz é a qualidade e identidade do som. É o que difere a minha voz da sua. Se você fechar os olhos, você vai continuar me ouvindo, você vai falar, é a Beca que está falando. Porque existe um timbre, uma característica da minha voz. Isso é o timbre natural, que vem ali de uma relação estrutural, fisiológica, vem também de uma relação regional e cultural, então aonde eu cresci, o lugar que eu nasci, e também da minha personalidade. Então a sua voz, ela é o resultado de tudo isso aí. Ela é o resultado do meio onde você está inserido, onde você convive, a sua estrutura fisiológica. Além disso, a gente pode timbrar a nossa voz. Então eu tenho essa estrutura de voz, essa configuração de voz, e eu posso evidenciar algumas coisas na minha voz. Por exemplo, se eu tô cantando aqui, ó. Esse eu em todo tempo. Eu posso deixar um timbre mais nasal e estridente. És fiel em todo tempo. Eu posso deixar um timbre mais aveludado, um som mais impostado. És fiel em todo tempo. Assim como eu posso deixar mais soproso, mais firme, posso deixar com drive para ter uma distorção, posso deixar com som limpo. Isso é o que vai deixar o timbre aí modificado, mas existe uma configuração e eu modifico esse timbre e com a técnica vocal a gente consegue trabalhar esse timbre, melhorar esse timbre de voz. Já a classificação vocal, ela tem um outro objetivo. A classificação vocal, ela é dividida em vozes masculinas e femininas, e cada voz masculina e feminina tem 3 tipos de voz diferente, que seria para as vozes masculinas o baixo, barítono e tenor, e para as vozes femininas, contralto, mezzo-soprano e soprano. Qual a diferença entre eles? No caso do masculino, o baixo são as vozes graves, masculinas. Então é quando a pessoa já tem um timbre, uma característica mais voltado aos graves. A pessoa fala desse jeito, ela tem um peso na voz. E quando ela vai cantar em grupo, coral, um grupo de louvor e tem uma divisão de vozes, ela faz esse som do baixo, esse som mais do grave. Isso para vozes masculinas. O barítono é a voz média, então ela está numa região média, alcança ali alguns
baixos, algumas notas graves do baixo, mas também algumas notas agudas de um tenor. E o tenor é o agudo masculino, então é aquela voz masculina que tem um timbre já mais estridente, mais agudizado. E aí ele se encaixa muito bem cantando a parte do tenor de um grupo de coral, de um grupo vocal. Já nas vozes femininas, contraltos são aquelas que cantam as regiões graves da música. Então elas permanecem em uma linha da música, na divisão de voz de um coral de um grupo, cantando a região grave voltado à voz feminina. E mezzo-soprano é a região média da voz, não é nem tão grave, mas alcança alguns graves do contralto, e nem tão agudo que nem o soprano, mas alcança alguns agudos. E nós temos soprano. Soprano não é soprando, tá? Já ouvi, eu estou soprando. Não é soprando, não. Você não tá soprando nada. É soprano. Soprano são as vozes femininas que cantam na região aguda. E para que serve a classificação vocal? A classificação vocal, quando você vai solar na igreja, ela não serve para nada. A classificação vocal para você cantar na igreja também não serve para nada. A classificação vocal, ela só serve para quando a gente vai cantar com um grupo de louvor e vamos fazer divisão de vozes, que aí nós vamos falar de harmonia vocal, ou seja, vai ter primeira, segunda, terceira, quarta voz, e é por isso que eu preciso saber a classificação vocal. Ou quando eu estou participando ali de um coral, né, de um coro que também tem divisão de vozes. Então, a finalidade de uma classificação vocal é para trabalhar divisão de vozes. Tirando isso para a finalidade de cantar na igreja, de solar, de ministrar, não tem funcionalidade nenhuma, porque a classificação vocal não vai determinar as músicas que você vai conseguir cantar e nem as notas que você vai alcançar. Não tem música só para contralto e nem música só para soprano, nem música só para tenor. Não, você consegue cantar qualquer música porque todas as vozes têm graves, médios e agudos. Agora que você já tem isso esclarecido, a gente vai identificar qual é a sua classificação vocal. Porque quando você for fazer uma divisão de vozes, estiver cantando com um grupo, tiver em um grupo, um coral que tem dividido esses naipes, né? Naipes é o nome dos grupos, né? De tenor, contralto, soprano, etc. Para você saber o seu e saber onde se encaixar, você precisa saber a sua classificação vocal, ok? Então, para isso, a gente vai fazer um exercício bem simples e aí você vai identificar ali aonde que tá chegando, aonde que tem mais conforto, mais força na sua voz e onde tem mais qualidade, beleza? Para isso, a gente vai fazer um exercício aqui, trabalhando a sua extensão vocal e aí você vai identificar aonde que você tem mais conforto e aonde que você não tem conforto, já não tem tanta qualidade, mas você alcança, tá bom? E aí você vai identificar aonde que você se encaixa melhor dentro de uma classificação vocal. Começando nas vozes masculinas, se você alcança esse Mi e ele é confortável e ele vem bem denso, esse Ré ou esse Dó. E se eu continuasse aqui na extensão do teclado e você conseguiria fazer bem encorpado, muito provavelmente você é um baixo. Agora, se você não alcança tão bem, até alcança, mas não tão bem, e você alcança essa região aqui, ó. E ainda tá confortável. Aqui começa a ficar um pouco desconfortável, mas você ainda alcança. Se você chegou mais ou menos até aqui, e aqui foi o seu limite, muito provavelmente você é um barítono, fica nessa região média da voz. Agora, se você... Isso, baixo barítono somente para voz masculina, tá bom? Se você é mulher e tá assistindo, desconsidera. Pula, que a gente daqui a pouco já chega aí. Se você é um tenor, você vai alcançar mais ou menos essa região. Então
você chega com tranquilidade nessa extensão, voltado mais aos agudos. Sempre que você vai cantar, você quer sempre ir mais pro agudo. Se você tem essa tendência de querer sempre voltar mais pro agudo do que ficar indo muito pro grave, olha que você é um tenor. Agora, das vozes femininas, se você normalmente canta mais em tons masculinos, sempre canta mais pro grave, sempre acaba fazendo uma segunda voz, tem uma tendência de ser contralto, tá? A região das contraltos é mais ou menos aqui, ó. Chega aqui com muita tranquilidade, até pode chegar mais agudo, mas o ponto-chave tá aqui nesses bem graves. Se você é meso e você não alcança essa região, ou alcança, mas não tem tanto peso, muito provavelmente você é mezzo-soprano, porque você tá fazendo, você alcança esses graves, mas ele não é pesado, ele não é denso. Ele é mais fraquinho e ele não tem essa equalização mais pesada aí, evidenciando essas frequências graves. Mezzo-soprano é muito legal porque tem uma extensão muito interessante, alcança graves de um contralto. O ponto forte é aqui nessa região média. E aí vai subindo. E consegue subir para os agudos de um soprano, mas tem uma maior evidência nesses médios. Detalhe importante, a maioria das brasileiras são mezzo-soprano. Às vezes você acha que você é contralto e não é. Contralto é bem mais difícil e específico de encontrar. E soprano também. Tem mais sopranos do que contraltos, mas a maioria das brasileiras são mezzo-soprano. Então a gente consegue identificar pelo jeito que fala, o timbre e a forma que também conduz a voz cantada. Um exemplo clássico de mezzo-soprano é a Aline Barros. Já você que acha que é soprano, talvez não alcance tão bem esse Mi aqui, ó. Mi, Ré, Do. Talvez nem alcance essas notas. Você começa a alcançar melhor daqui, mais ou menos. Aqui já começa a ficar bom, ó. E você chegaria até mais que isso, na verdade. Que esse é o meu limite de extensão. Outra forma para você identificar a sua classificação vocal é você identificar as músicas que você canta. Normalmente você canta sempre um repertório mais de uma cantora que você gosta mais. Normalmente essa que você gosta mais é a que é mais confortável para você. E aí está relacionado com a classificação. Além desse teste que eu fiz aqui com você, você também pode usar um aplicativo que ajuda a te dar um norte aí da classificação vocal, que é o Vocal Range. É um aplicativo gratuito que você consegue baixar e ele também te dá um norte ali da sua classificação vocal. Porém, o ideal mesmo para você saber a sua classificação vocal é você ter um acompanhamento profissional, porque uma preparadora vocal vai conseguir ouvir a sua voz, identificar as qualidades do seu timbre, falar sobre o seu timbre e também já te direcionar aí qual seria a sua classificação vocal. Lembrando que a classificação vocal ela não rege quais músicas você vai cantar e nem as notas que você vai alcançar. Então isso não é o mais importante. Mais importante para você que quer cantar na igreja e já canta na igreja é você identificar o seu timbre, você saber qual é o som do seu timbre e como você pode melhorar ele. É mais importante do que você se preocupar com a classificação vocal. Inclusive, se você quer continuar aprendendo mais sobre canto, sobre técnica vocal e todo esse conhecimento,
Toda semana nós fazemos lives exclusivas aqui no YouTube. Nós temos um grupo que chama Grupo dos Excelentes. É um grupo no WhatsApp, gratuito, você pode participar. O link está aqui na descrição. E lá eu sempre mando as lives exclusivas e todas as novidades que eu trago aqui no canal. E dos conteúdos e dos meus cursos também. Então já participa do Grupo dos Excelentes que eu vou ficar esperando você. E aí, qual é a sua classificação vocal? Você, homem, é baixo, barítono, é tenor? Ou você, mulher, é contralto, mezzo-soprano ou soprano? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua classificação vocal. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido e que você continue buscando a excelência. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, menos desculpas e mais excelência.